Dia, povo de Deus, tudo bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre oração. Você sabe o que significa oração? A palavra oração no dicionário, ela significa súplica, pedido dirigido a Deus, a santo, a uma divindade, reza ou prece. Rezar ou orar? A palavra reza vem do latim. Reza significa recitar, é a mesma coisa que recitar. Para alguém recitar, ele precisa ler. Então eu leio em voz alta, eu recito, tá? A palavra orar, ela também vem do latim, mas ela significa o mesmo, oro, tá? Isso significa o quê? Dizer é o mesmo que dizer, falar. Também se deriva do termo oral, né? Podendo ser dito, falado. É uma conversa, abrir o coração, desabafar. Existe diferença, né? Umas rezas que são orações decoradas, recitadas, que são salmos, né? Que a maior parte dos salmos foi escrita por Davi, mais de 70 salmos. E tá na Bíblia, que são orações cantadas. Ou seja, é algo que tem terceiros, né? Que tem como autor terceiras pessoas. A oração não, a oração é algo do coração, onde você abre o seu coração para Deus, você desabafa, assim como você faz com seus amigos. Então você fala, vem cá, preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo, e você usa as suas palavras, né, é o seu sentimento que está à exposição. Então, né, é totalmente diferente, é algo muito pessoal e particular. E através da oração você se torna íntimo de Deus, assim como você se torna íntimo de outras pessoas. Às vezes você tem 3 pessoas que você tem contato e você diz que são seus amigos, mas a afinidade entre eles diverge, né? É diferente. Então tem um que você abre mais a sua vida, então você conta todos os tipos de assunto. Aí tem um outro amigo que você fala, olha, esse aqui eu só falo sobre assuntos profissionais, esse aqui eu só falo sobre assuntos familiares, agora esse eu conto até minha vida íntima, meu coração, os meus medos, os meus receios, né, sobre a vida sentimental e tudo mais. Então Deus tem que ser esse amigo que você abre o seu coração por inteiro, conta tudo para ele, né? Porque ele é o único amigo que nunca vai te trair e nem vai usar nada contra você lá na frente para te humilhar, para te expor, para te magoar. Porque quando a gente abre o coração, a gente conta não só os nossos sonhos, mas a gente conta as nossas frustrações, e são coisas que magoam, tanto as frustrações já passadas, né, quanto os sonhos que ainda não aconteceram por algum motivo. E quando alguém usa isso para te afrontar, lógico que vai te magoar, porque são suas fraquezas, né, é algo que é muito pessoal e particular. Por isso você não deve abrir o coração para qualquer pessoa. Então, orar é abrir o coração, e rezar é recitar algo que foi feito por outra pessoa, né? Então é uma coisa vazia. Então nada que sai do fundo do coração. Nós temos a reza, né, que é universal, que é o Pai Nosso, que apesar de ser linda, claro que se você prestar atenção no que você está dizendo ali, olha, eu estou de todo o meu coração, mas não adianta só falar e aquelas palavras não acontecerem no dia a dia na sua vida, então ela acaba sendo uma oração vazia. Já o sentimento é algo que passa 100% de quem você é, a realidade do que acontece com você. Nós estamos falando de oração, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas orações específicas para cada situação. Tá? Por exemplo, tem oração para crer, que fica em Mateus 7:7 ou Mateus 11:24. Tem para obedecer, que é em Jó 3:22. Aceitar a vontade de Deus, que também é em Jó 14:13, né? E não duvidar, em Tiago 1:5 e 6. Gente, como 2 situações aqui a gente falou de Jó, é muito importante. Quem não conhece a história de Jó? Jó foi um homem que perdeu tudo, ele tinha tudo, mas ele honrava muito a Deus, ele era muito fiel a Deus. E aí Satanás foi lá e falou assim, ai Deus, sabe por que ele é? Porque ele é assim? Porque ele tem tudo, ele é rico, ele tem 10 filhos, ele tem esposa, ele tem saúde. Deixa eu tocar na vida dele, deixa eu tocar nas coisas dele para ver se ele vai continuar sendo fiel mesmo. E aí Deus sabia da fidelidade do seu servo Jó e falou, tá bom, pode ir lá. Porque, gente, tudo é permissão de Deus. Então, tudo que tá acontecendo comigo e com você, Deus está permitindo. Por quê? Deus é ruim? Não. Ele está testando a nossa fé, ele está testando a nossa fidelidade a ele.
Porque nós precisamos resistir a tudo isso que nós estamos passando, essas tribulações. E Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo e disse, não toque na vida dele. E levou tudo. Ele perdeu 10 filhos. Você imagina, cara, você botar 10 filhos no mesmo dia? E a mulher dele se revoltou e nunca Jó blasfemou, nunca Jó murmurou, nunca Jó deixou de acreditar. Então Jó é um exemplo, né, de obediência na Bíblia e um exemplo de aceitar também o mal, né? Tem até um hino que fala, aceitei o bem de Deus com prazer, porque não queres agora o mal assim. O lado espiritual, ele tá ao derredor o tempo todo querendo te derrubar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer ficar ouvindo. Ele não pode ler o seu pensamento, então tenha sabedoria. Se você vai falar algo com Deus, que é um desejo do seu coração, mas que ainda não foi concretizado, ore em pensamento, né? Aí a gente fala assim, meu, por que crente ora gritando, né? Deus não é surdo. Eu falava isso também. Mas aí tem o clamor, né? Depende do que você tá passando, porque você tá tão desesperado que você o que você sente naquele momento. Você está abrindo o seu coração e no templo, na igreja, é um lugar que você tem próprio para fazer isso. Às vezes você quer ter uma intimidade com Deus, mas você não consegue clamar porque no quarto ao lado tem mãe, tem pai, tem outras pessoas. Se você é que nem eu que mora sozinha, você pode sair clamando a casa inteira. Eu fico conversando em voz alta, mas tem horas que eu falo, Senhor, vem cá, tem um segredo. E o diabo fica furioso, porque eu não falo. Porque quando a gente fala em voz alta, o diabo escuta e ele usa isso contra nós. Então, por exemplo, se ele descobrir o que você quer, o seu desejo, ele pode usar o seu desejo para te enganar. E você vai ficar cego, entendeu? Então, por exemplo, eu vou começar a ir na igreja. Eu vou só de domingo para conhecer. Aí você vai. Aí você fala assim, um exemplo, né? O cara quer namorar aquela menina. E a menina nunca deu bola para ele. Aí ele começa a ir pra igreja. O diabo sabe que ele gosta daquela menina. Aí aquela menina começa a ligar pra ele. Aí fala, oi, tudo bem? Vamos sair, vamos conversar, vamos não sei o quê. Mas ela só liga pra ele no domingo. Por quê? Porque domingo é o dia que ele vai pra igreja. E aí ele fala, puxa, eu esperei tantos anos, né? Agora eu vou. Aí ele deixa de ir pra igreja. Então o diabo usa a sua bênção, no caso, para te desviar do caminho de Deus. Porque obviamente que ele não quer que você siga Jesus. Né? Quando nós estamos no mundo, fazendo tudo, acontecendo, né? Pulando, dançando, cantando, bebendo, fumando, a gente não tem feeling para entender isso. O mundo espiritual, você quer ter certeza? Se você tá no mundo, que nem eu tô te falando, faz só um teste. Faz um teste, depois você me fala. Bota nos comentários, Luana, você falou e é verdade. Para quem não acredita e fala que é balela, que, né, a gente é louco, fica falando coisa, porque para vocês tudo é o diabo. Não. Nem tudo é. Às vezes a gente se enrola, né? Por exemplo, tem gente que estoura o limite do cartão de crédito e depois fica chorando falando que o espírito devorador entrou no cartão de crédito. Mentira, você que não sabe administrar a sua vida financeira. E o diabo tá lá sentado, dando risada da sua cara, falando, coitado, se enrola sozinho, nem precisa de mim. Ó Deus, não fui eu. Então assim, o diabo não é bonzinho, mas ele também não é responsável por tudo. As nossas escolhas geram consequências, então preste atenção nas suas escolhas. Voltando. Quando você fala, né, você tá no mundo aí, você não tá ligado, você quer descobrir se o que eu tô falando é verdade, faz um teste, combina com alguém de ir numa igreja, fala, hoje eu vou na igreja pra ouvir a palavra de Deus, você vai ver, cara, tudo vai dar errado. Ou tudo que você sempre quis, sonhou, resolveu acontecer naquele dia, tá? Ganhar na Mega Sena, claro, não necessariamente nesse sentido, mas tudo que você sempre quis acontece naquele dia. Todo mundo começa a te procurar, começa a dar certo, tem festa, evento, família, mãe, pai. E aí você acaba desistindo de ir porque você fala, esperei tanto por isso e agora eu consegui. Olha, só foi eu falar de ir pra Deus que Deus já me abençoou. Não, não foi. Foi o inimigo que usou a sua bênção, alguma coisa positiva, tá? Não necessariamente o diabo vai vir assim, ó, pra aparecer pra você. Ele vai vir lindo, bonito, do jeito que você gosta e que te atrai, certo? Sobre a oração. Então eu quero falar com Deus algo, cuidado, tenha sabedoria. Fala aqui no pensamento que o diabo fica tiririco, porque ele não consegue ouvir o nosso pensamento, porque é algo ligado entre nós e o Senhor, tá bom? Quando você tá sentindo uma presença ruim e você quer mostrar pra ele que com a autoridade de Deus você pode botar ele pra correr da sua casa, aí você fala. Tem um trecho no filme O Quarto de Guerra que uma senhora ensina a mulher a lutar pelo seu casamento e ela dizer para o diabo, saia desta casa, que essa casa pertence a Cristo. E às vezes você fala, mas ela vai gritar com nada. Não é com nada. E ela manda ela gritar com as forças espirituais.
Esse filme eu recomendo, é sensacional para sua edificação, O Quarto de Guerra. Sobre oração ainda, vamos falar sobre algumas historinhas que eu encontrei na Bíblia de 3 personagens que eu particularmente adoro. Eu amo essa história. Fica em 1 Samuel. Ana. Ana era uma mulher estéril, casada com Eucana. Naquela época podia ter mais de uma esposa e Eucana tinha a Ana como esposa e também a Penina. Penina era uma mulher que tinha vários filhos e ela se achava no direito de se julgar melhor que Ana, e Ana sofria com aquilo. Só que durante anos Ana orava ao Senhor e pedia para que ele desse um filho, para que ela esfregasse o filho na cara dela, de Penina, e falasse: olha aqui, eu também posso ter filho. Mas ela era estéril, então ela sofreu durante anos. E o que eu tô querendo dizer isso para você? Ana alcançou sim o seu milagre. Quando eles foram fazer uma visita na cidade de Siló, havia um templo, e Ana se debulhou em lágrimas ao Senhor. Ela abriu o seu coração, ela mudou o foco da oração, ela aprendeu a orar de verdade. Ela disse: Senhor, se o Senhor me fizer mãe de um filho homem, um filho varão, eu vou entregar ele na tua casa para que o Senhor venha usar ele como vaso, para que ele venha te servir. Essa foi a promessa do coração de Ana. E ela falou com sinceridade, porque ela não aguentava mais passar por afrontas da Penina. E elas não existia aquela questão de, porque ela é mulher também. Mas a questão que machucava a Ana era porque ela não podia dar à luz. E a outra tinha vários filhos. Quando a Ana resolveu orar de forma correta, que isso é importante, Deus abençoou, ouviu os pedidos de Ana e deu à luz a Samuel. Samuel foi um dos profetas e líderes mais importantes, mais reverenciados da Bíblia. Tanto que ele foi o responsável direto pela unção do rei Davi. Olha isso, o cara foi o cara. Até hoje é conhecido. E quem lembra de Penina? Quem lembra dos nomes dos filhos de Penina? Nenhum. Ninguém sabe. E depois de Samuel, Ana ainda teve mais 5 filhos, tá? Ela foi abençoada. Muitas vezes acontece coisas na nossa vida que é permissão de Deus para que a gente se achegue para perto dele e aprenda a orar, a buscar, tá? Então é isso que eu quero falar para você. Depois você procura, para ler a história na íntegra. Outro camarada importante, Josué. Eu amo a história de Josué. Josué foi ninguém mais e ninguém menos do que ele foi sucessor de Moisés. Moisés tinha obrigação, a incumbência de levar o povo para a terra prometida. Eles vagaram durante 40 anos no deserto. E Moisés faleceu, de idade. E aí Josué foi, nomeado o novo líder da tribo dos hebreus. Responsabilidade, porque ele era comparado o tempo todo com Moisés. E zombavam dele, dizendo que ele não ia ter a mesma intimidade com Deus. Aí foi engano, porque assim Deus honrou Josué, porque Josué podia já pegar, o cedro lá e falar: cara, eu tô perdido, o que eu vou fazer para motivar um povo que tá 40 anos murmurando no deserto e não chegou na terra prometida? E aí ele enfrentou várias guerras, para entrar na cidade lá de Jericó, que era uma cidade de muros altíssimos, era improvável aos olhos humanos que pudesse ser invadida. Os portões de ferro, era uma segurança máxima, E Josué foi através do comando de Josué que eles conseguiram chegar na terra prometida e tomar a cidade de Jericó. Só que naquela época os reis cananeus, 5 reis, se coligaram, que eram de tribos ali, se coligaram para enfrentar Josué. Só que eles não contavam que Josué tinha intimidade com Deus. Josué usou a força da oração e Deus, obviamente, se virou para ele. O que aconteceu? Josué, como tinha um exército enorme pela frente, 5 tribos unidas para destruir a tribo, que Josué comandava,
Josué orou e pediu: Senhor, que esse dia fique longo para que nós possamos destruir esse exército gigantesco, porque se anoitecer nós estamos perdidos. E Deus ouviu o clamor de Josué. Só que há quem diga que o sol parou, mas nós sabemos que não tem como acontecer isso. A Terra tem um movimento de rotação. Então Deus, nada mais, nada menos, parou a Terra. Você tem noção disso? Parou a Terra para abençoar Josué no seu comando, e o povo veio a entender que Josué era também um homem de Deus, assim como Moisés. É incrível, eu amo essa história. Depois procura para ler na íntegra. E a última, terceira e última, também sou apaixonada por esse cara. Lindíssima a história dele, Davi, né? O coração. Mas Davi errou muito, né? Assim como nós. Davi é responsável pela escritura dos salmos. Só ele escreveu mais de 70 salmos na Bíblia. Os salmos são o quê? São aquelas orações cantadas, ou seja, a tal reza, né? Que é algo que você recita. No Salmo 23, quando ele escreveu o Salmo 23, ele ainda era pastor de ovelhas, tá? Então, para você ter uma ideia, quando você lê o Salmo 23, você vai saber que o autor era Davi e que Davi estava falando de algo quando ele vivia como pastor de ovelhas. Já o Salmo 3, ele era rei, né? E ele estava fugindo naquela época do seu filho, um dos seus filhos, no caso o Absalão, que o Absalão queria matá-lo para tomar a liderança, para tomar o trono, né? Inveja é uma beleza, né? E à meia-noite foi dito que o Davi deveria atravessar o Rio Jordão com todo o povo, só que assim, era improvável que isso acontecesse, porque tinham muitas mulheres, muitas crianças, e eles poderiam ser levados pela correnteza, né? Então, o que aconteceu? Ele clamou ao Senhor com a intimidade do seu coração, que Deus amava a pureza do coração de Davi. Só que Davi estava num momento muito ruim. Por que ele estava passando aquelas tribulações? Porque Davi cometeu um erro muito grave, um pecado. A Bíblia diz que nós não podemos se casar pela segunda vez. Quando você se casa, tá? No papel que você pede para que Deus seja o testemunho, o que é selado na terra é selado no céu. Você só pode casar de novo se aquela pessoa cometer adultério, né, contra você, ou se ela vier a falecer, e aí você tem o direito de se casar novamente, tá? Essa é a doutrina da Bíblia, é o correto a ser feito. Sabemos que é totalmente diferente dos dias de hoje. Porém, nós estamos falando do Senhor e das regras bíblicas para se viver um bom relacionamento com Deus. Aí o que aconteceu? Davi era top de linha, era o cara. Aí ele era encantado por uma mulher chamada Batseba, era lindíssima, que ele havia conhecido no passado. Porém, muitos anos depois eles se reencontraram. Batseba já estava casada com Urias, né, que era um guerreiro, e Davi também já tinha. Só que como rei, ele podia ter várias esposas. Só que ela não era solteira, né, gente? Então, para que Davi pudesse casar com Batseba, Urias teria que morrer. Aí ele lá, Macumunou, pediu para que levassem Urias na frente do exército para que ele viesse ser atingido. E aconteceu. O cara premeditou a morte de Urias e era seu amigo, hein? Aí Urias morreu na guerra e ele tomou Batseba como sua esposa. Só que a mão de Deus pesou, porque Deus sabe de todas as coisas. Então não adianta você dar o seu jeitinho, você fazer, né? Porque tem muita gente que, eu vou fazer porque eu vou estar nos planos de Deus, né? Então, por exemplo, tem muita gente que casa com o marido alheio, que rouba a bênção de Deus dos outros, aí vai lá e casa e vai para a igreja e fala que tá na bênção, porque tá seguindo a palavra de Deus. Mas cuidado, porque assim como Davi passou o resto da vida dele pagando pelos filhos, né? Um filho brigava muito com o outro, eles lutavam entre si, um estuprou a irmã, foi uma coisa louca. Então entre na história para saber. Mas a importância da oração é o que eu quero falar para você. Deus escuta a oração. Davi nem merecia, mas Deus escutou porque ele se arrependeu de todo o coração e disse: Senhor, eu sei que pequei e eu aceito sobre a minha vida toda a maldição que o Senhor quiser me jogar pelos erros que eu cometi do passado. E assim foi, né, gente? Porque plantou, colheu. Tá bom? Gente, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado e orem, orem, orem. A oração tem poder.